Acho que agora sim, né? Vamos ver, né? Se nada acontecer de pior, acho que agora sim a gente está de volta, porque tem horas, tem temas aqui que há uma dificuldade muito grande de, parece que abordá-los, né? De colocá-los no ar. Então a gente está aqui buscando, deixa eu ver como é que está aqui. Se a gente consegue entrar aqui, vamos ver. Não, é Sente Comerciais, misericórdia. Deus abençoe a todos vocês, queridos. Sejam bem-vindos à nossa resenha da tarde. Deus possa abençoá-los de forma tremenda e poderosa. Áudio e imagem eu creio que devem estar bons aí para vocês. Tá bom. Então nós vamos seguindo aí nossa resenha de segunda-feira. Sexta-feira tivemos, infelizmente, alguns problemas para resolver. E o horário ficou apertado e eu não... Como hoje, que não deveria estar ocorrendo desse atraso de 1 hora. É infeliz isso, mas... Infelizmente foge a nossa capacidade ou foge ao nosso controle isso. Por isso que às vezes é complicado você contar com plataformas ou trabalhar com aquilo que não é seu. Muito difícil. Mas vamos lá, vamos deixar um abraço aqui, Giovana Alessandra, Mônica Fernandes, Aline Assis, Ana Cruz, Carlos Peçanha, Maria Gouveia Lírio, Deus abençoe, Marli Weber, Neida Valedesma, Rosana Oliveira, Leila Lopes, Tatiana Reis, Deus abençoe, Kerry Sampaio, Leda da Costa, Marta Corsi, Caroline, Marco Antônio, Celina Advocacia, Aline Miranda, Marli Weber, Pastor Tiago, Dami Florentino, Dione, Pati Carvalho, Ana Cristina, Deus abençoe, Maria Olívia, Camila Ponciano, Rosana Oliveira, Patrícia, Deus abençoe, Célia Lima, Rosângela, Caroline, Deus abençoe, Ana Cristina Costa, Cleia, Deus abençoe, Cristiane Silva, Jaque Silva, Rosimeire, Marli, Jair Garcia, Deus abençoe, Milena Alves, Deus abençoe, Luana Gomes, Deus abençoe, Ruth Vieira, Moisés da Silva Castro, Julieta de Madalena, Ana Nogueira, Sônia Guiar, Deus abençoe, Renaelza, Edilene, Suzy, Deus abençoe a cada um de vocês, podendo e não custando nada, deixa o seu like aí para nós, tá bom? Hoje é aniversário da Leila, daqui a pouco vamos falar dos nossos aniversários, tá bom? Nós vamos começar a falar aqui dos aniversariantes. Vamos agradecer a Deus por esse dia, é muito importante estar aqui com vocês, importante termos esse tempo, aniversariante de hoje já passou, 10, 11, 12, hoje é 13. Isso, hoje nós temos aniversário aqui da Leila Alves, eu não sei se é... Não, a mesma Leila Cristina Alves. Leila Cristina Alves, aniversário Sulamita Simões, Renata Leite, Rafael Jefferson, aniversário desses 4 irmãos hoje. Deus abençoe vocês, que Deus abençoe cada um de vocês nesse dia, Deus possa abençoá-los de forma tremenda. Camila está dizendo, ontem foi aniversário da minha filha Esther, fez 2 aninhos, um abraço para a Esther também, da mesma forma. Deus abençoe a cada um de vocês neste dia, né? Alisson Lima, aniversário do filho da Célia, Deus abençoe. Também o Alisson, um abraço a todos vocês aniversariantes, neste dia 13 de fevereiro, tá? Importante agradecer a Deus por esse dia, o dia que o Senhor nos fez. Temos um áudio aqui. Deixa eu ver. Pastor José Maurício, graça, paz, prosperidade. Eu sou a Maria Cícera aqui do Valparaíso do Goiás. Amém, querida. Estou passando aqui para falar que eu estou muito feliz com todos os seus ensinamentos. Que Deus abençoe. Amém, querida, amém. Glórias a Deus. Obrigado pelo carinho, obrigado. A gente está tentando fazer o máximo que pode. Nem sempre é o suficiente, mas é o que nós sempre tentamos fazer. Agradecemos
a Deus pela oportunidade, pela possibilidade de estar contribuindo, cooperando de alguma forma. Tá, tem um testemunho aqui, mas estou vendo que são 4 áudios. Depois eu vou dar uma ouvidinha, separar tudo bonitinho, tá bom? Amados, lembrando que hoje tem discipulado às 20 horas, temos discipulado. Você que não faz parte vai participar. A gente sempre tem um tema importante, um tema que é relevante, um tema que nos traz algum conhecimento, nos traz alguma relevância para o nosso crescimento espiritual, tá bom? Amém, Maria Gouveia. Vamos orar sim, tá? Ao final nós vamos agradecer a Deus, mas também vamos pedir a Deus que possa estar diante de ti para que toda obra que tem que ser feita na sua vida seja feita pelas mãos de Deus, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Vamos lá para a gente ganhar tempo, a gente poder entender os temas que estão sendo propostos aqui. Gente, eu poderia dar prosseguimento lá ao 5º selo, que fala justamente Satanás descendo, ele recebe a chave, a autoridade, até o fosso do abismo para libertar demônios. E aí a linguagem é bem explícita, né? Ela é bem colocada, nós vimos isso aqui quando... Deixa eu só desligar tudo aqui para poder trazer o slide. E Satanás é solto. Satanás Deus dá a ele uma chave aqui no sentido de autoridade, possibilidade, para que ele pudesse descer ao fosso do abismo que está na terra. Temos uma interpretação, é claro que há várias interpretações, mas eu entendo que o fosso do abismo aqui são dimensões espirituais na terra, dimensões de aprisionamento. Eu não quero confundir as matérias, né? Senão eu entraria em batalha espiritual, mundo invisível. Keila, muito obrigado, Deus te abençoe, viu? Obrigado pela sua oferta. E as pessoas não entendem que quando lá nós vamos ver o mar deu seus mortos, o além deu seus mortos, estamos falando de dimensões, gente. Quando falamos de mar, a gente pensa, o Apocalipse ele requer de nós uma grande capacidade interpretativa e uma grande capacidade de entendimento das coisas. Não é simplesmente interpretar e dizer assim, é o mar literal. Nós temos que tomar muito cuidado com os literalistas, pessoas que leem a Bíblia de forma literal, quando a Bíblia ela tem muitas linguagens, tem paralelismo, tem hipérbole, tem parábolas, tem muitas coisas, linguagem profética. Então, o pessoal que é literalista, nós ficamos muito preocupados, porque sempre acabam levando ao pé da letra o que está escrito. E quando você tenta explicar para a pessoa, ela diz que não, é o que está escrito ali. É por isso que muitos vivem ignorância. Obrigado, Camila, muito obrigado pela sua oferta também. E por isso que a gente viu aquele vexame do repórter, né, pegando o homem dizendo que Deus mandou ele adulterar, né? Manda ele adulterar, quando na verdade o texto, se eu não me engano, de Oséias, não manda ninguém adulterar. Ele leu de forma errada, não leu a pontuação. Infelizmente, as pessoas acabam pegando de forma literal os textos e pecam feio nessa literalidade. Então, escatologia é uma matéria que você tem que tomar muito cuidado. Silvana, Deus abençoe também. Deus abençoe a cada um de vocês. Então, nós estamos aqui justamente para que haja uma compreensão, né? Haja uma compreensão dos fatos em que nós estamos ocorrendo. E alguns fatos são doutrinários, no sentido de entendimento. Quando falávamos, cadê o selo? Iríamos entrar aqui agora na questão da trombeta, perdão, não da trombeta, quinta trombeta, né? 7º selo, quinta trombeta, perdão, recolocando aqui meu pensamento da última resenha de quinta-feira. Então nós falávamos sobre isso, né? Sobre a quarta, falamos da quarta, e a quinta trombeta. Iríamos falar da quinta trombeta, entraríamos nessa questão da quinta trombeta, mas preciso dar um break. Por quê? Acerca de algumas questões na Bíblia, algumas doutrinas que, infelizmente, elas nunca foram revisadas. E é necessário que haja revisão, não da Bíblia. A Bíblia não precisa, como foi colocado por um pastor aí algum tempo atrás, dizendo que a Bíblia tinha que ser relida, revista. Olha,
algumas matérias como a da escatologia, algumas questões do plano da salvação, algumas questões precisam ser muito bem vistas e colocadas para que nós não tenhamos problemas, principalmente no final da vida. Então, o que ocorre aqui é que nós precisamos, sim, analisar texto, contexto de tudo que vem até nós. E aí, quando nós buscamos esse entendimento, nós temos que fazer algumas perguntas que são importantes. E aí hoje a gente vai falar rapidinho, amanhã eu continuo com os selos, né, com a trombeta, arrebatados ou ressuscitados. Há uma confusão muito grande nessas questões de arrebatamento e de avivamento, que não, é que vai acontecer tudo junto, o arrebatamento e a segunda vinda vem toda junta, e, na verdade, falar de segunda vinda significa Jesus colocar os pés aqui. E vamos lembrar que Jesus só colocará os pés aqui justamente na questão da cerca do milênio. E a questão da cerca do milênio, ela está incompatível com os 7 anos da grande tribulação. Então a gente tem que tomar muito cuidado para, na hora de não saber fazer as contagens e colocar as coisas de forma errada. E muita gente hoje tem falado, tem buscado e tem até, de certa forma, colocado algumas situações sem a devida atenção à cronologia, aos textos, à linguagem e outras coisas mais. Vamos entender o seguinte, a segunda vinda. Vamos pegar um texto de João que todo mundo diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Tem gente que usa esse texto para dizer assim, tá vendo? Jesus diz que ele vai voltar e voltarei a vós e recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E muitos utilizam esse texto para dizer que a gente só vai voltar ou a gente só vai para o céu os vivos quando Jesus vier buscá-los. Maria Gouveia, muito obrigado, Deus te abençoe. Só que vamos compreender todo o contexto. A gente, quando estuda a Bíblia, a gente tem que ler o texto e o contexto. Se me amais, mesmo capítulo do mesmo livro, se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conheceis, vós o conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Olha bem, o texto é bem claro. Com quem Jesus está falando? A pergunta que você faz numa hermenêutica, com os discípulos, que ainda não são apóstolos. Eles são discípulos nesse momento, só serão apóstolos na grande comissão, né, ide por todo mundo. Nesse momento eles são discípulos ainda. Para quem Jesus está falando? Ainda com os discípulos. Mas quando ele fala com os discípulos e falando para os discípulos, ele também, é claro, posteriormente fala conosco. Mas com quem? Os discípulos, que serão apóstolos. Para quem? Para os discípulos e para nós. A hermenêutica é uma técnica muito bem, uma ferramenta maravilhosa para você compreender textos bíblicos, textos históricos, textos linguísticos, textos jurídicos, textos farmacêuticos, ou seja, para que você compreenda o que um autor está dizendo. Aqui é uma narrativa, João está narrando, ele está deixando bem claro que o contexto é que Jesus voltará para nós através do Espírito Santo e não na parúzia, e não na questão da segunda vinda. Isso é muito claro aqui, mas há pessoas que pegam esse texto de João 14, isolam e esquecem de ler o restante. Tem que ler o restante até o final. Você tem que ler até o final, quer dizer, eu virei para vós, não deixarei vocês. Quem? Para quem ele está falando? Para os discípulos, que serão apóstolos. Então, não deixarei vocês órfãos. Por que não deixarei? Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, conhece, vós o conheceis, porque ele habita com vocês e estará dentro de vocês, lá no Pentecostes. Não vos deixarei órfãos, voltarei na pessoa do Espírito Santo para vocês. Entendem isso? Esse texto de João ele é muito claro que não tem a ver com parúzia, não tem a ver com segunda vinda, tem a ver com a volta de Jesus através do Espírito Santo. Essa volta aqui não tem nada a ver com a parúzia, a vinda. Quando falamos da segunda vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus ele veio em carne, ele pisou na terra. Quando falamos de arrebatamento, falamos de encontro da igreja com Jesus nos ares, ele não pisa a terra.
há uma diferença, isso tem que ser muito bem compreendido. Jesus só virá à terra quando ele vier lá no Vale do Armagedon, quando ele vai colocar os pés no Monte das Oliveiras, quando ele vai destruir os exércitos, o anticristo e a besta. Então, não tem a ver isso com a segunda vinda. Não tem a ver isso, perdão, com o arrebatamento. Então, vamos lá, para que a gente ganhar tempo. A ressurreição. Olha o que Paulo fala, porque o pessoal pega muita questão de Paulo em Tessalonicenses, então vamos ficar com Paulo aqui. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua. E outra das estrelas, porque até as estrelas e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, corpo físico, biológico, corrupto. Ressuscita na incorrupção, corpo glorificado. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, biológico, ressuscita corpo espiritual glorificado. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. De qual corpo Paulo está falando? O primeiro homem formado da terra, 1 Coríntios 15, 40 e 44, continuando o texto, para quem é preguiçoso não gosta de ler tudo. O primeiro homem, o da terra, deixa eu botar. O primeiro homem, não, ao contrário. O primeiro homem formado da terra é terreno, é biológico. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem e o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Paulo está dando prosseguimento entre a questão dos corpos, corpos humanos e corpos revestidos, corpos celestiais e corpos materiais, corpo revestido e corpo humanizado, corpo espiritual e corpo humano. Paulo está falando, por enquanto, só de corpo. Aí me vem uma situação e a gente precisa entender. Como assim, nas fotos, nas ilustrações, vemos mortos vindos do cemitério? Vocês concordam com essa imagem da segunda vinda? Vocês entendem assim essa imagem da segunda vinda? Corpos que saem do cemitério. E quem está morto há 600 anos, você acha que ainda tem alguma coisa? Você acha que ainda tem alguma coisa no cemitério para ser tirado? E nas covas que tem 4, 5, 6, 7, 10 corpos que já foram enterrados na mesma cova, quem vai sair? Quem terá o direito de sair dessa cova? Você entende que há um vácuo de entendimento, profundo nas escrituras sagradas do que é Paulo? Entenda, uma vez que o corpo, a palavra de Deus diz assim, olha, rompe-se o cordão de prata, quebra-se o vaso. Eclesiastes fala sobre isso. E o corpo volta ao pó de onde veio, e o espírito volta para Deus, quem o deu. O momento da morte é o momento em que você se desprende do corpo, você abandona o corpo, para nada presta. Ele vai apodrecer, ele entra em estado cadavérico, e logo após ele entra em estado de putrescina. Ele começa a apodrecer. Não, ele não precisa restituir o corpo. Para que ele quer esse corpo? A carne para nada presta, o espírito é quem vivifica. Acabei de ler agora que você semeia um corpo. Paulo está usando uma analogia de semente. Você semeia um corpo incorruptível? Não. Ezequiel 37, não. Para que Deus quer restaurar ossos e corpos se no céu você terá um corpo glorificado? Não tem. Se você acha que Deus vai restaurar o corpo humano, você vai começar justamente. Olha bem, vou voltar ao texto paulino, não sei se eu fui claro. Semeia esse corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Osso não é espiritual, veia não é espiritual, sangue não é espiritual. A visão que Ezequiel tem é uma visão profética de ressuscitar Israel como nação. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção. O corpo humano está corrupto.
O corpo humano não vai herdar. Calma, gente, sem muita pergunta. Olha, não tem 15 minutos a resenha. Calma. O que acontece, gente? O homem é corpo, alma e espírito. O espírito volta para Deus, quem o deu. A alma é a sua personalidade. A sua alma será revestida de um corpo incorruptível. A sua alma será revestida de um corpo glorificado. A sua alma será revestida por um corpo que não é esse corpo que nós conhecemos, esse soma que nós conhecemos aqui. Ok? Em Ezequiel, está falando de Israel, no sentido de Israel estar morto. O vale de ossos secos é justamente a questão de Israel estar morto. E os ventos, vento do Espírito, trazendo ressurreição a Israel. Ok? Então vamos entender, mas quando Jesus foi ao céu, ele não está como Jesus de Nazaré no céu, né, gente? Pelo amor de Deus. Ele está como Cristo glorificado. Veja a narrativa de João quando viu. Seus olhos são como chamas de fogo. Seus pés como latão reluzente. Quem está lá em cima? Jesus de Nazaré ou Cristo glorificado? Ele voltou em carne para ficar na terra aquele quase 2 meses que ele fica aqui com os apóstolos. Após isso, ele vai para os céus, e nos céus ele ganha o corpo glorificado, seu cabelo como alvos como a neve, como lã. Não tem mais a forma de Jesus de Nazaré. Acabou. Ele está glorificado. O seu rosto é como o sol brilhando no vigor ao meio-dia. Pelo amor de Deus, preste atenção nisso, gente. Preste atenção na narrativa de João mostrando Cristo agora. Cristo glorificado. Ele está glorificado, ele não está mais ele não tem mais o furo, ele não tem mais a coroa, ele não tem. A gente esquece que quando os anjos falam assim, varões galileus, que estáis a olhar os céus? Este mesmo Cristo que subiu há de vir. A visão que João tem é de um ser glorificado e não mais Jesus de Nazaré. Porque ele foi glorificado pelo Pai. Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha aí. Eu já te glorifiquei e o glorificarei novamente. Não, a alma não fica. Quem fica é o corpo. A única coisa que tem que ficar na terra é o corpo, gente. Alma é o que você é. O que você é? Alma. Você é uma alma que habita um corpo. Você é uma alma que habita um corpo que tem vida espiritual pelo Espírito de Deus. O Espírito volta para Deus, que é a essência dele, quem o deu. O corpo volta para a terra e você fica como alma. Você é uma alma, você é uma vida, é um nefesh. Você é um ser que respira, Nefesh Shaim. Ok? Então, você é uma personalidade. Você é uma pessush. Você é um psique. Você tem noção de quem você é. Você é a alma. Você tem um espírito e você habita num corpo. Você é uma alma. Você tem um espírito e você habita num corpo. Preste atenção nisso. Entenda essa diferenciação que são clássicas. E as pessoas confundem espírito com alma. É outra matéria. Mas vamos lá. O Paulo está dizendo, o primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo, está falando de Jesus, veio do céu. Ele está dizendo, o primeiro Adão, criado no Éden, foi feito da terra com sopro divino. O segundo, ele veio do céu e tomou forma humana. Eles são diferentes. Um é material, o outro é espiritual. O terreno, como foi o primeiro homem o terreno, tais como também são os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Ele está dizendo o seguinte, como fomos terrenos como Adão, seremos celestiais como Cristo. Não, Tomé tomou o corpo. Gente, Tomé tocou o corpo de Cristo, porque ele não acreditava que Jesus havia ressuscitado. Jesus ainda estava em carne. Ele falou, Tomé, toca aqui, veja aqui. Bem-aventurados que não viram e creram. Então, vamos lá. Então, essa visão de os anjos vindo no cemitério, gente, isso é muito lúdico, isso é emocional demais, é uma falta de raciocínio lógico, é culto no cemitério, né? Jesus vindo nos cemitérios, tirando todo mundo dos cemitérios, sabe? Não, Jesus foi ao Hades pregar os espíritos em cadeia, Lígia. Deus é justo.
Deus é justo. Não há um que possa dizer que não ouviu sobre Jesus. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando, por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, Paulo está dizendo agora que o nosso corpo é um tabernáculo, é uma tenda. Gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, não porque a gente quer morrer, olha a linguagem poética que o apóstolo usa, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Gente, as palavras, elas têm uma capacidade de traduzir o pensamento. A filologia, a linguística, nos ordena a prestar atenção nos pormenores. Quem lê Bíblia não pode ler Bíblia de qualquer jeito. Quem lê Bíblia, minimamente, tem que ter um raciocínio mais rebuscado, no sentido de tentar entender o que significa, signos, significados, significantes. Entender o que uma palavra em si, na sua gramática, significa. Quando Paulo diz assim, pois, na verdade, o que estamos nesse tabernáculo, que é temporário, esse corpo, gememos angustiados, não porque queremos morrer, ser despidos no sentido, não que a gente quer tirar, mas para revestidos, para que o mortal seja absorvido, engolido pela vida. Ou seja, para que nós não sejamos mortos, mas sejamos transformados. Vamos lá, mais Paulo, no mesmo texto, é o mesmíssimo texto, não estou mudando de texto, não estou variando de autor, nem de livro e nem de contexto. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, o que ele está falando ausentes? Nós temos o Espírito de Deus, mas vamos lá. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Aí ele está falando do tribunal, ele está falando o seguinte, olha só, nós seremos revestidos de um novo corpo, mas teremos que responder a Cristo, aí é galardão, por tudo que fizemos neste corpo ou nesta vida terrena. Entenda? Não, falando das duas testemunhas, né? Duas testemunhas. Duas testemunhas são diferentes, gente. O caso das duas testemunhas não tem nada a ver conosco. Tá bom? E aí nós temos um problema sério, que é justamente interpretar isso de forma correta. Dormir e morrer. Nós não queremos perdão, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. 1 Tessalonicenses 4, o pessoal ama esse texto para falar que as pessoas estão inconscientes. Olha bem, gente, é uma leitura bem clara, mas vamos continuar lendo que eu vou voltar nele. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus que aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Lucas 23, 42, 43. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O que esses 3 textos nos mostram? Primeiro, Tessalonicenses. A palavra muito usada aqui, Paulo fala, para com Jesus, ele fala, morreu e ressuscitou. Para os que estão falecidos, segundo Paulo, para as pessoas, ele fala dormir. Paulo distingue morte de sono ou dormência.
E é claro que quando Paulo está falando da esperança da salvação, a esperança da glória, ele está dizendo o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes quanto ao respeito aos que já foram, os que estão dormindo, os que estão fora da terra, para que não fiquem tristes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Vamos entender uma coisa aqui novamente. O que trará em sua companhia? Por que Jesus vai trazer gente dormindo com ele? Por que Jesus vai trazer pessoas que estão inconscientes com ele? Mateus 27, 52 não tem a ver com uma escatologia não, tá, Carlos? Reveja os textos aí que você está procurando. Vocês ficam aí procurando texto igual um maluco, cara. Eu acho legal quando eu quebro as pernas de vocês, aí vocês ficam igual uns doidos procurando. Mateus 27 não tem nada a ver com uma parúzia. Nada a ver. Está pegando um texto fora de contexto. Vamos lá, gente. Vamos lá. Entenda uma coisa. Sim, os dois eram as testemunhas que tinham os poderes como de Moisés e Elias. Eles foram mandados com esse propósito. Quem aparece para Jesus no Monte Tabor, gente? Quem é que aparece para Jesus no Monte Tabor? Entenda uma coisa. As pessoas que a gente vê no contexto que estava assim, no contexto de Jesus, foram mortos que assim como Lázaro, recém-enterrados, na verdade, enterrados não, recém-sepultados naquele momento. Senão viria, gente, imagina, o céu The Walking Dead, a terra viria The Walking Dead. O contexto que você está trazendo, Carlos, é o contexto da morte de Jesus. O véu se rasgou e muitos que estavam mortos naquele lugar ressuscitaram. Pessoas que estiveram mortos há pouco tempo. Não ressuscitou ninguém que estava 3 anos morto. Não ressuscitou ninguém que estava 5 anos morto. A gente tem que tomar muito cuidado, gente, com os textos e contextos que a gente acaba se baseando e tem que ter sentido. Entenda? A gente precisa fazer sentido as coisas. Sim, com certeza, Carlos, você está certo. Só estou falando assim, se abram para o entendimento, não fiquem procurando logo uma opção de coisa para refutar. Quando vocês buscam vários textos, eu entendo que vocês, na verdade, querem fazer um contraponto. E contraponto significa segurar o que está vindo. Presta atenção. Uma coisa é receber, filtrar, peneirar e entender. Outra coisa é jogar contrapontos. A quantidade de contrapontos significa que vocês querem fazer uma barreira para aquilo não vir para vocês. Cuidado, preste atenção nisso. Ok? Preste atenção que quando a gente põe muito contraponto, significa que você está tentando não deixar isso chegar em você. Então você, mas isso. Não, mas isso aqui, isso. E vocês vão começando a vai criando uma porção de barreiras para não deixar o assunto chegar. Não, eu não quero raciocinar. Ao invés de vocês raciocinarem, peraí, faz sentido o que ele está falando? Pô, estou lendo 500 versículos bíblicos, será que não faz sentido isso aqui? Ok? Tá bom, gente? Vamos lá. Vamos entender o texto onde Paulo diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Olha o que Paulo está dizendo. Com respeito aos que dormem. Paulo está falando, não os que morrem. Por que Paulo não usa a palavra os que morrem? Ele podia falar, né? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que morrem. Mas ele fala, os que dormem. Para que não vos entristeceis com os demais que não têm esperança. Quem é que não tem esperança? Gente, como é que você fica quando um parente seu morre sem Jesus? Pois se cremos que Jesus morreu, agora para Jesus ele usa a palavra morrer e ressuscitar. Assim também Deus, mediante Jesus, trará à sua companhia os que dormem.
E aí a gente fala, tá vendo? É porque os que dormem já foram os que morreram. Não, gente, vamos entender o que Paulo está falando aqui, até porque precisamos compreender o que significa ressurreição. A gente tem um problema sério na Bíblia, que é, não no caso de Paulo, de Jesus, falavam em aramaico ou hebraico, se escrevia no grego e depois se traduzia para o latim para depois chegar no português. E aí a gente perde muito da semântica, perde muito do contexto daquilo que é válido. Mas vamos lá. Vamos continuar para a gente entender aqui bem o que estamos falando. Salvos e arrebatados. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Vamos parar um pouquinho aqui? Nós quem? Paulo está dizendo assim, ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor, nós, os vivos, vamos entender que isso foi escrito há quase 2000 anos, nós, os vivos, Paulo falando aos Tessalonicenses, nós, os vivos, porque a preocupação da igreja era justamente com a salvação destes e com aqueles que não receberam Jesus, e com os antigos. Olha bem, Paulo está escrevendo para uma comunidade judaico, os da sinagoga, e uma comunidade gentílica. Então vamos entender. Paulo diz assim, nós os vivos que ficamos até a vinda do Senhor, aguardando que o Senhor viesse para eles naquele tempo, não veio, que ainda não veio, de modo algum, vamos preceder aos que já morreram. Em que sentido? Vamos lá. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí, pessoal, tá vendo? É isso que eu estou dizendo. Vamos lá. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, Paulo ficou? Não. Quem ficou? Não. Por enquanto, quem está ficando é nós. Quantos leram isso antes de nós e não ficou? Então, vamos lá. Seremos arrebatados junto com eles, entre nuvens. Olha bem, seremos arrebatados junto com ele em nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Então, o arrebatamento é o quê? O próprio Paulo está dizendo que o arrebatamento é o quê? Nos ares. Para o encontro com ele nos ares. Assim, estaremos para sempre com o Senhor. Paulo não disse ele vai descer à terra e daremos um abraço nele. Ele não vai vir à terra. Olha o que Paulo está trazendo aqui. Primeira elucidação. Vamos lá. Nós, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos lá. O que é a quinta trombeta? Quinta trombeta, não, perdão. Volta. Cadê? Assim. O quinto selo, os mártires no altar, você vai ver o quê? Justamente quando ele abriu o quinto selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho do Senhor. Clamaram com grande voz, dizendo, olha só, no quinto selo, eles estão falando com Deus. No quinto selo, eles estão falando com Deus. Desculpa, eu não botei para vocês. No quinto selo, eles estão falando com Deus. A pergunta que não cala é... Deixa eu andar aqui. A pergunta que não cala é... Deixa eu andar com vocês, espera aí. Sim, vamos lá. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A palavra ressuscitar é interessante porque, para nós, ressurreição está sempre ligada à morte. Mas vamos lá. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Olha, voltando mesmo ao texto anterior, presta atenção agora o que nós vemos em ressuscitar. Verbo transitivo direto, restituir a vida. No intransitivo, tornar a viver, ressurgir, reaparecer.
Vamos entender o contexto semântico aqui, que ora fala-se de ressurreição de mortos e ora se fala de ressurgimento e reaparecimento. Porque é importante que você entenda outros textos bíblicos. A palavra anastaino, que é justamente levantamento, despertar, um acordar. Mas olha o que diz em Lucas. O Lucas é o que usa mais esse texto. Simeão os abençoou, disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento. É o mesmo texto, para um contexto de levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Anastasim. Olha aí novamente, Lucas 14, 14. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás. Tu a receberás. Deixa eu pular aqui. Tu a receberás na ressurreição dos justos. Te anastasei, na ressurreição. Ou te anastasei novamente, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Vamos entender que esse texto é usado na mesma complexidade quando pergunta a Jesus: mestre, uma mulher teve vários maridos, todos eram irmãos. Quando eles, na ressurreição, querendo pegar Jesus com a ressurreição, diz uma coisa. Vamos lá. Quando na ressurreição dos mortos, ou quando no últimos dias da ressurreição, de quem ela será esposa? Olha o que Jesus responde: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. No céu serão como anjos, não casam e não se dão em casamento. Olha bem, vou dar o texto. Não casam e nem se dão em casamento. E quanto à ressurreição dos mortos, não tende lido que Deus os declarou? Eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Gente, essa passagem de Jesus, ela é emblemática. Deus não governa sobre pessoas mortas, Deus governa sobre pessoas vivas. Deus está com Abraão, Isaque e Jacó de forma viva e não de forma morta. No céu serão como anjos, ninguém se casa, ninguém se dá em casamento, não há isso. Preste atenção, o Deus que nós servimos é um Deus de gente viva e não de gente morta. A palavra que nos traz ressurreição, ressurreto, anastasei, ou anastasia, anestésia, entenda de onde vem a anestesia, de descansar, e a palavra ressuscitar, ela tem um contexto de reaparecer, ressurgir, como se realocar, e não simplesmente só ressuscitar porque estava morto. Ressuscitar no sentido de reaparecer no local, de ser revisto, de ser alocado novamente. É isso que, infelizmente, a falta de estudo nos causa. E, infelizmente, há uma falta de entendimento, de propósito, quando Jesus fala: Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Vi também os tronos, preste atenção nisso, e nestes sentaram-se aqueles quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta. Estão falando daqueles que vieram da grande tribulação, não adoraram a imagem da besta. Tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, está falando do milênio. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Quais mortos estão falando? Os mortos da tribulação. Já há uma distinção agora de mortos e mortos. Mortos que não estão em Cristo e mortos, presta atenção, e mortos que estão com Cristo reinando, e as almas dos que foram decapitados. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado santo é aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos sobre a terra, deixando bem claro que o milênio é para a terra e não para o céu.
Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Apocalipse 6, 9 e 11, Apocalipse... Olha bem, os textos do mesmo livro estão te mostrando que a palavra repouso, repousar, dormir, descansar, sabe, é um momento de aguardem, descansem, até que os seus irmãos da grande tribulação possam vir e junto de vocês, para que? Qual é o propósito? Governarem. Entenda, os que sofrerão martírio vão ter grande galardão. Os que sofrerão martírio, eles terão grande galardão no sentido de poder governar. Por isso que lá no capítulo 6, agora vocês vão começar a entender, eles estão pedindo vingança, 6, 9, 11. Calma, vocês irão reinar com Cristo. E eu preciso que outros como você morram da mesma maneira que vocês morrerão. Eles serão provados na grande tribulação. E aí você vê no final de Apocalipse, no capítulo 20, e vi sentaram-se aqueles quais foram dados a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte da mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, estamos vendo, eu estou adiantando porque estamos falando da questão da ressurreição, estamos falando aqueles que estavam clamando lá no 5º selo, querendo que Deus fizesse algo na terra, falou assim: não é tempo de fazer nada, porque muitos virão ainda. Descansem um pouco, porque muitos virão na grande tribulação. Vocês serão agrupados como um grupo só, o grupo de martírio, desde o princípio dos tempos do cristianismo, desde o cristianismo até aqui, porque vocês não negaram a palavra, não negaram a Cristo, não negaram o evangelho. Então trarei vocês para reinarem com ele, para que vocês julguem a terra, para que vocês possam reinar no milênio dessa terra. Então eu não vou julgar a terra agora. Deus dará 1000 anos de paz para que o homem novamente possa estar pronto para ser tentado. A humanidade receberá uma segunda chance. O anticristo, Satanás, serão todos soltos e vão tentar. E aqueles que ficaram 1000 anos em paz vão dar ideia para o diabo. Aí sim é o juízo final. Infelizmente, pessoas que estarão 1000 anos na Terra, e aí terá 2 reinos paralelos, o reino nos céus, ou nos céus, dimensões celestiais, e o reino na Terra. Esses 2 reinos estarão visíveis um ao outro durante o milênio, porque Cristo estará governando a Terra dos céus. Ok? Não tem segunda chance, não existe segunda chance, não. Aqui não tem segunda chance. O que está havendo é o seguinte: os 1000 anos de paz são gerações que terão que ser aprovadas naquilo que Adão foi reprovado. Adão e Eva foram reprovados na tentação. Satanás será preso. Durante 1000 anos, Cristo governará. E se Cristo governará, ele trará o quê? Paz, esperança, alegria, amor, fé. Satanás será solto. Para cumprir qual papel? Novamente, preparar para tirar... Eu tenho um pensamento pessoal aqui. Pessoal. Deus pode fazer isso, é claro, mas existe uma coisa chamada livre-arbítrio, construção de caráter e outras coisas mais. Satanás virá testar novamente essa humanidade que passou 1000 anos de paz. Ok? 1000 anos de paz. Só que quando Satanás for solto, ele vai tentar. E muitas pessoas, infelizmente, segundo o texto de Apocalipse, não é a minha ideia, não é a minha interpretação, irão atrás da voz de sedução dele. E nesse momento, tudo se acabará. E aí sim, um novo céu, uma nova terra estará sendo já formada, e a ligação, na minha concepção, a ligação dos céus e da terra estará plena, como havia nos tempos nos tempos de Adão. Você vê que um dos sonhos dos patriarcas é que Jacó, quando dormiu ali em Betel, ele teve o quê? Ele teve a visão de anjos subindo e descendo. Quando Jesus chega na terra, ele fala para Natanael: a partir de hoje você verá sobre a cabeça do Filho do Homem anjos subindo e descendo. Então você vai entender que há uma ligação entre a terra e os céus que foi cortada com a queda do homem. Quando Adão cai, ele não só faz toda a natureza sofrer, ele não só perde vida, mas ele quebra
o caminho que era de Adão, o caminho de Adão era livre. Satanás toma esse caminho, ele é interrompido. Quando Jesus vem, o segundo Adão, ele faz um novo e vivo caminho, um caminho paralelo. Novo, livre e vivo caminho. Porque para que a gente não passe pelo caminho de Adão. O caminho de Adão é o caminho das regiões celestiais. É o caminho onde Daniel teve que jejuar 21 dias. É o caminho onde a batalha espiritual de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Jesus faz um novo e vivo caminho. Ele restaura um caminho novo. Então, quando você compreende que o milênio vai ser um tempo, novamente, de restauração, mas, ao mesmo tempo, no final do milênio, o Senhor estará dando a oportunidade dos homens crescerem em bondade, os ímpios estarão todos... Olha só, gente, é uma questão dimensional. Vamos lá. Onde é que os ímpios estarão? Os ímpios estarão presos em dimensões espirituais. Vi grande trono branco, que é aquele que nele se assenta, em cuja presença fugiam a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos e os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, e se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros, consciências. Deu o mar os mortos, e que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo suas obras. Presta atenção. O mar, a morte e o além. Gente, preste atenção. Mar, morte e além, se você pensar, não são consciências, não são entes. Mas se você pensar em principados, principado de morte. Se você pensar no principado, que não sei o que significaria o além, ou seja, dimensões, e o mar, Poseidon, vai embora. Se você entender que esses três espaços seguraram seus mortos por ordem de Deus, que esses três espaços são principados que, junto com Satanás, reinam sobre a terra, o inferno, Hades, o mar, Poseidon, o além, e vai embora, os principados que comandam esse mundo tenebroso. Se você entender que cada um deles prendeu seus mortos pela ordem de Deus, todos eles soltaram seus mortos, aprisionaram em dimensões, vamos compreender que o Hades não é o inferno final, o Hades é o mundo dos mortos. E que cada dimensão dessa vai segurar, cada uma dessas vai segurar os seus mortos. Os que morrem em Cristo não ficam presos em dimensões nenhuma. Os que morrem com Cristo vão aos céus de Cristo, ou paraíso, até que se feche todo. A compreensão das pessoas é o seguinte: mas se eu morro agora, eu vou para o céu? Não, se você morre agora, você não vai para o céu agora. Se você morre agora, você vai para o paraíso, o paradise, o Gan Éden que Jesus prometeu para o ladrão na cruz. O que é o Gan Éden? O Gan Éden é um lugar de descanso, aí que as pessoas confundem. O que é o paradise? O que é o Gan Éden? O Gan Éden e o paradise é o lugar onde todos estão descansando, e quando se fechar a consumação dos séculos, quando acabar o juízo final, saem do paradise e vão, sim, agora morar na cidade de Deus. Agora sim saem do paradise e vão para a Nova Jerusalém, e vão para Jerusalém Celestial, e vão para as dimensões dos céus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, o paraíso, o Gan Éden para os judeus, o seio de Abraão na lei, é o lugar de descanso. Durmam, fiquem aí no paraíso, descansem até que tudo seja consumado. Eles não podem vir à terra, não vão falar com as pessoas na terra, não vão aparecer para ninguém, não vão dar recado para ninguém, não vão, mas eles estão aguardando de Deus algumas coisas. Só que a consumação dos séculos tem que ser feita, o trono branco será instalado, todos serão julgados. Aí sim a Nova Jerusalém receberá aí os seus muros, os seus rios, agora sim. Por enquanto, todos estão no paraíso, aguardando a consumação do século. Todos os que morrem em Cristo vão para o paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no Gan Éden. E todos que morrem sem Cristo vão para o Hades, inferno das almas, mundo dos mortos, ainda já atormentados. Entendem isso? Ninguém está inconsciente. E aí Paulo diz, calma, eles vão preceder a nós que vivemos, porque quando Cristo vier, presta atenção, Apocalipse, olha bem, gente, as pessoas não leem Bíblia, esse é o problema. Se elas lissem as questões da Bíblia, você vai ver o seguinte, Apocalipse, cadê o 14? Olha aqui, Apocalipse 14 diz assim, olhei,
João está olhando. E eis o Cordeiro de Deus em pé sobre o monte Sião. E com ele 144.000, tendo na fronte escrito seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu com muitas águas, com uma voz de grande trovão. Também a voz que era de como arpistas. Entoava um cântico novo diante do Senhor, diante dos 4 seres viventes, dos anciãos, e ninguém pode aprender o cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra, comprados com sangue. São estes que não macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Aí vamos lá. Se você entender que os 144.000 foram judeus que estavam aqui servindo ao Senhor, todos foram mortos e todos foram retirados da terra como martírio, eles estão cantando com ele, eles estão cantando com o Senhor. Os que vêm da grande tribulação estão lá governando com o Senhor. Então não há essa questão de inconsciência. Ok, gente? Sim, depois da grande tribulação. Ok, amados? A matéria não é fácil? Não, não é fácil, com certeza. Entenda, aqueles que estão no Senhor, aqueles que vão descansar no Senhor, eles estão descansando sim. Descansando em que sentido? Não há uma atividade prevista, o céu é lugar de atividade, eu quero que vocês entendam isso. O céu é lugar de atividades, os céus é lugar de atividades. Nós que morremos antes do arrebatamento, nós que morrermos antes da grande tribulação, nós que morrermos ou não passarmos por esse processo de grande tribulação e outras coisas mais, ao morrermos, todos que morreram em Cristo estão indo para o paraíso, local de descanso. O que é descanso aqui? Deitar numa rede? Não. Local de paz, local de serenidade, local de sentir presença. Ali Cristo vai. Cristo vai, conversa, Cristo desvela muitas coisas, Cristo revela muitas coisas àquelas pessoas que estão no paraíso. Elas se encontram com Cristo no paraíso. Elas estão sempre só que elas não vão aos céus. Preste atenção nisso. Elas não vão à Nova Jerusalém. Elas não vão ao trono de Deus. Ok? A gente confunde o que está acontecendo agora com o que acontecerá no futuro. Aí Paulo diz, gente, quanto aos que estão dormindo, não quero que vocês sejam ignorantes. Eles vão nos preceder, porque eles já estão descansando, eles já estão mortos. Eles nos precederão. Se nós, durante o arrebatamento, formos, eles já estão lá. Presta atenção aqui. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido ante as regiões inferiores da terra? Quem desceu? Jesus, Hades, ínferos. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Olha o que Paulo diz em Efésios. Ele desceu às regiões mais inferiores. Não está falando de sepulcro. Por quê? Ele tomou cativo o cativeiro. Ele chega em Apocalipse e vai dizer o quê? Vamos lá ver o que ele vai dizer em Apocalipse com relação a isso. Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno e levei cativo o cativeiro. Ou seja, eu sou a primícia dos que dormem. Aqueles que estão no paraíso, eu sou a primícia. Eu vim na frente, preparei lugar, chamei todos eles, eles estão no paraíso. Inclusive o ladrão na cruz de hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Eu vou te visitar no paraíso. Fique em paz. Quando você tem a visão do Apocalipse, você está vendo Jesus sendo glorificado nos céus. Com quem? Com os 24 anciãos, com os 4 seres viventes, com anjos, com arcanjos, com Deus, tronos, seres celestiais, habitantes do céu. Quando você vê Cristo tendo encontro com seres humanos, estamos falando de paraíso, o momento em que os mártires aparecem no quinto selo de Senhor, até debaixo do altar. Logo após isso, o que acontece? Os que vêm agora na tribulação, vêm direto para estar com Deus, vendo as coisas que estão acontecendo. São, vamos colocar assim, grupamentos de pessoas totalmente diferentes, porque são épocas diferentes. Sim, os que receberam Jesus como Salvador e têm Jesus como Salvador, sim. Os que foram
como diz Hebreus, salvos pela fé, salvos por sacrifício na fé também. Hebreus, quando chega em Hebreus 12, portanto, nós que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha, quem é a grande nuvem de testemunha? Do capítulo 11, pela fé, Noé, pela fé, Abraão, pela fé. Eles foram salvos pela fé, não pela graça. Ok? Deus os salvou por sacrifícios de fé. Portanto, nós que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha, olha, peraí. O que o autor dos Hebreus está dizendo que está cercado de nuvem de testemunhas? Se eles estão dormindo, eles não são testemunhas de nada, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem José, nem Daniel, nem Elias, nenhum herói da fé é testemunha de nada do capítulo 12 de Hebreus. E o contexto do capítulo 12, vamos entender que a carta não era capitulada. Não tem capítulo 11 e 12 na carta original, tem um texto. Então ele dá continuidade dizendo, ora, portanto, nós que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha, que são os heróis do Antigo Testamento, para aqueles que estão lendo a carta aos Hebreus na graça, corramos para a carreira que nos está proposta, porque eles, sem Cristo, conseguiram chegar ao paraíso. Ok, gente? Sim, isso, o repouso de Deus. O que é o repouso de Deus? Resta um repouso para o povo de Deus. Que repouso é esse? Não é dormir, gente. Entenda o contexto hebraico, grego e latino. Ok? Paraíso, lugar de descanso, lugar de repouso, lugar de aguardar a consumação dos séculos. Paradise, Gan Eden, seio de Abraão, o nome que você quiser dar. É o lugar de descanso. Ok? Deus abençoe vocês. Até mais tarde, que vocês que fazem parte do discipulado. Deus possa abençoá-los tremendamente. Gente, olha só, não sou dono da verdade. O que estou passando para vocês aqui é uma análise crítica, baseada em 300 textos aqui, vários textos bíblicos que passei para que vocês entendam, tá? Tive que trazer hoje alguma coisinha de grego, só para a gente poder entender. Não gosto, porque é muito fora de contexto para a maioria de vocês, mas algumas coisas precisam ser revistas. A gente precisa rever nossa interpretação, não a Bíblia. A Bíblia não precisa ser revista. A nossa interpretação tem que ser revista. Precisamos entender o mundo espiritual como ele é. O mundo espiritual não é essa coisa lúdica que muitos de nós acabam achando que é. Tá? Temos que eliminar o lúdico o excesso de lúdico da nossa interpretação bíblica para que a gente não possa errar. Tá bom? Deus possa abençoar vocês tremendamente. Amanhã a gente fala, agora sim, das trombetas, tá bom? Vamos falar da 5ª, 6ª e 7ª trombeta para a gente terminar o tema, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela tua igreja, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pelo canal. Senhor, venha nos abençoar, nos ajudar a entender muito mais do que estamos vendo aqui. Não somos donos da verdade, nunca fomos. A verdade é Cristo, ninguém manda em Cristo, ninguém tem a verdade como a possessora, mas que nós possamos entender o teu chamado, a tua graça, o teu poder sobre nós. Guarda cada um de nós, fica conosco, nós assim te adoramos, te agradecemos, reconhecemos o teu poderio sobre nós e que nós possamos estar, Pai, prontos para subir aos céus. Nós assim te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Graça, paz e prosperidade sejam da paz de Cristo.